Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje vamos falar sobre redução de dimensionalidade, que é um tema muito afeito a grandes bases e bases com muitos atributos. De uma certa forma, este capítulo conclui essa discussão sobre dimensionalidade de dados e como construir características que são mais interessantes para a aplicação de modelos. Nós falamos no capítulo 5 sobre kernels, que basicamente são uma estratégia de aumento da dimensionalidade, de explicitação de características e propriedades que podem ser interessantes para a aplicação dos modelos e técnicas. No capítulo 6 nós discutimos o que é alta dimensionalidade e os seus efeitos em termos de medidas, de semântica dos dados e da sua utilização. E agora no capítulo 7 nós vamos falar sobre redução de dimensionalidade, que basicamente nos mostra duas técnicas em termos de, dado uma base de dados, como nós podemos atribuir um número menor de dimensões, um número menor de atributos a essa base de dados, com a mínima perda de informação. Tá? Bom, sem mais então, como nós mencionamos, o objetivo da redução de dimensionalidade é encontrar uma representação de menor dimensionalidade da matriz de dados D para evitar a chamada maldição da dimensionalidade que nós discutimos no capítulo 6. Formalmente, dado uma matriz N por D, cada ponto xi ele possui D valores, né, também pode ser visto de forma transposta, é um vetor d-dimensional que ele pode ser visto num espaço de d vetores padrão E1, ED. Dado qualquer outro conjunto de vetores ortonormais, U1, UD, ou seja, qualquer outra base ortonormal de mesma dimensionalidade, nós podemos reexpressar cada ponto x por essa equação aqui, onde A é o valor de x em cada uma das d dimensões na nova base ortonormal. Então x ele seria essa matriz composta pelos vetores que definem a base ortonormal multiplicado por A, ou de forma transposta o valor de A, ou seja, as instâncias dos valores dos atributos na nova base, ela seria a multiplicação dos vetores que definem essa base de forma transposta pelo vetor x, que é o valor original. Isso aplicado a cada um dos dados. A grande pergunta, então, não é exatamente qual é a mecânica que nós fazemos para transformar esses dados, mas sim como nós chegamos nessa matriz U. E aí nós trazemos para isso o conceito de base ótima, que ela também provoca aqui a projeção em espaços de menor dimensionalidade. A questão fundamental é que se você simplesmente falar de mudanças de base em termos multidimensionais, nós teremos infinitas possibilidades para realizar essa mudança de base. O nosso objetivo é encontrar uma base ótima que preserve a informação essencial sobre D. Notem que esse conceito do que é a base ótima, ele vai variar de técnica para técnica. Por isso que é importante nós entendermos o que cada técnica faz, como que ela preserva essa informação de interesse e o que é o resultado disso e como que ele pode ser avaliado. Em particular, neste capítulo, nós estamos interessados em encontrar uma representação R-dimensional onde R é muito menor do que D. A projeção de x nos primeiros vetores R é dado pela mesma fórmula x' A1, U1 até AR, UR, que é o somatório de AI, UI, ou a multiplicação dessa matriz U de R, ou seja, contendo apenas R linhas e R colunas, sobre R colunas, aliás, desculpa, sobre a R aqui. Ou seja, ela vai ter uma visão reduzida dos dados. Desta forma, esses R vetores eles devem ser capazes de capturar o máximo de informação dos dados. Bom, uma vez que a gente faça essa restrição,
então nós também teremos a chamada projeção r-dimensional de x, que é exatamente o vetor de projeção, que é a multiplicação do u de r pelo u de r transposto sobre x, que vai nos dar o PR de x, que é chamado aqui. Ou seja, ele é a matriz de projeção ortogonal do subespaço definido pelos primeiros R vetores base. Quando nós trazemos essa visão de base ótima, também conseguimos definir o vetor erro. Então, dado um vetor projetado x', o vetor erro associado, ele seria qual a diferença da projeção nos vetores base restantes, os d menos r. Então aqui nós definimos o que é esse vetor erro, ele é definido por epsilon aqui, ele é o somatório de quê? Exatamente do AI, o I, ou seja, da projeção do AI sobre o I, que é a diferença entre x e x', da dimensão r mais 1 até a dimensão d. Ou seja, até a dimensão r é o que nós estamos considerando. O que está além da dimensão r, ele já contribui para o erro. O objetivo, então, da redução de dimensionalidade é buscar uma base r-dimensional que nos entregue a melhor aproximação x' de i sobre todos os pontos xi. Alternativamente, nós queremos minimizar o erro sobre todos os pontos. Nós vamos discutir mais à frente como que essa dualidade entre a melhor aproximação e o menor erro, ela pode ser garantida simultaneamente. Vamos ver então dois exemplos aqui. Nós temos a nossa base íris tridimensional e nós temos aqui a base unidimensional ótima. O que mensura essa base? Nós vemos aqui que intuitivamente esse vetor ele acompanha os dados e nós vemos que essas pequenas linhas aqui que vão dos pontos até o vetor, ou seja, que são a medida de erro, é quanto de informação é perdida ao projetarmos o ponto em cada um dos vetores, esse somatório dessas medidas de erro ele tem que ser minimizado. Um processo parecido pode ser visto aqui quando nós olhamos a base bidimensional, mesmos dados novamente, mas como ela é bidimensional, na verdade nós, entre os infinitos planos que são possíveis, nós escolhemos este, onde o somatório de todos esses erros de cada ponto até a sua projeção no plano, eles são minimizados. Bom, com isso nós terminamos essa conceituação de redução de dimensionalidade e continuamos no próximo vídeo com o algoritmo que é chamado de PCA.